Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da igreja sofria influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Vamos conhecer, então, a revelação particular a Santa Catarina de Sena, que
que trata das virtudes dos sacerdotes. Filha querida, disse tais coisas para que melhor compreendas a dignidade dos meus ministros e chores com mais amargor os seus pecados. Se os ministros meditassem sobre a própria dignidade, não viveriam em pecado mortal, não manchariam sua alma. Se eles não me ofendessem, se não pecassem contra a própria dignidade, se entregassem até o corpo para ser queimado, mesmo assim não me agradeceriam suficientemente pelo dom que receberam. Neste mundo é impossível uma dignidade maior. São ungidos meus Cristos, flores perfumadas na jerarquia da Santa Igreja. Nem os anjos possuem dignidade igual a esta concedida aos homens, na pessoa dos sacerdotes. Coloquei-os como anjos na terra e, como tais, devem viver. De todos os homens exijo pureza e amor. Todos devem amar-me e amar o próximo. Todos devem socorrer o irmão naquilo que lhes for possível, com orações e obras de caridade, assim como já disse em outro lugar ao tratar desse assunto. Mas dos meus ministros peço pureza maior amor por mim e pelos homens. Estas palavras, elas são impressionantes. Não existe maior dignidade do que ser sacerdote, dignidade nesta terra. Deus vai dizer a Santa Catarina de Sena que nem os anjos possuem dignidade igual a esta concedida aos homens, na pessoa dos sacerdotes. E também lembra que eles são passíveis de erros, que eles vão falhar, que muitos deles vão pecar e que podem sim se tornar falsos profetas, assim como o próprio Jesus Cristo profetizou no Evangelho de Mateus, por exemplo. Deus também diz que exige dos homens pureza e amor, mas aos sacerdotes exige uma pureza ainda maior. Verificamos aqui nestes textos a grandeza do sacerdote e também a seriedade do sacramento da ordenação, um dos 7 sacramentos fundamentado biblicamente, todos eles são, e que nos lembram a importância dessa instituição feita pelo próprio Senhor Jesus lá na última ceia, quando ele disse àqueles sacerdotes, àqueles apóstolos, que deveriam repetir a última ceia em memória dele, atualizando, não repetindo, o sacrifício do próprio Mestre na cruz. Que distribuam o corpo e o sangue do meu Filho com grande desejo da salvação da humanidade, para a glória do meu nome, da mesma forma como eles querem limpo o cálice usado no sacrifício eucarístico. Também eu quero que sejam puros os seus corações, suas almas, seus pensamentos. Igualmente, seus corpos, instrumentos da alma, hão de ser possuídos em perfeita pureza. Não quero que se envolvam na lama da luxúria, nem que se mostrem inflados de orgulho na procura de cargos prelatícios ou cheios de rancor por si mesmos e pelos outros. A insatisfação pessoal costuma manifestar-se sobre os outros. Quando impacientes, os ministros terminarão dando maus exemplos. Não se preocuparão em livrar os homens das mãos do demônio. Não se dedicarão com esforço ao ministério do corpo e sangue do meu Filho. Não distribuirão a luz da Eucaristia na forma explicada. Quanta profundidade! Aqui, nosso Deus faz uma relação entre a pureza dos sacerdotes e a missão que é distribuir a luz da Eucaristia. Os corpos dos sacerdotes devem ser possuídos em perfeita pureza. Também aqui é bem clara a determinação do próprio Deus em fazer os sacerdotes serem castos. Isso lembra, obviamente, o voto de celibato que todo sacerdote deve se comprometer se livremente, se voluntariamente deseja ser ordenado sacerdote. Lembra também que o sacerdote não deve ser orgulhoso,
não deve procurar cargos nem posicionamentos sociais, e sim cumprir a sua missão de sacerdote do Senhor. Desejo que os ministros sejam generosos, sem ganância. Não quero que vendam a graça do Espírito Santo por amor ao dinheiro. Gratuitamente, com liberalidade, receberam de mim, por meu amor e para a salvação dos homens, devem distribuir com atitude semelhante a todo aquele que na humildade os procurar. Nada podem vender, porque nada compraram. Receberam grátis para repartir. Como retribuição, apenas podem e devem aceitar ofertas. Compete ao súdito fazer os donativos de acordo com suas posses. Este parágrafo diz muita coisa. Os sacerdotes não devem ser gananciosos, não devem ser adoradores do dinheiro, são administradores dos sacramentos e devem dar de graça todos esses sacramentos. Obviamente, não a todos aqueles que pedem, mas a todos aqueles que podem receber, como aqueles que de forma digna podem se casar, aqueles que podem ser batizados, aqueles que podem receber dignamente a comunhão. Aqui também Deus pede humildade para todos os sacerdotes e diz que os fiéis devem fazer doações para que esses sacerdotes possam viver materialmente falando, mas essas doações devem ser de acordo com as suas posses. Nas suas necessidades temporais, os ministros serão sustentados por vós, da mesma forma como sois alimentados por eles com a graça e os dons do Espírito, que deixei na Santa Igreja, a fim de que fossem distribuídos para a vossa salvação. Lembro-vos, são os ministros que dão incomparavelmente mais. Impossível comparar os bens finitos e materiais, mediante os quais vós os sustentais, com Deus infinito que eles, por providência minha e divino amor, vos oferecem, não somente quanto ao mistério eucarístico, mas em qualquer outro valor espiritual, a comparação inexiste. Vossos donativos materiais não superam, nem mesmo podem equiparar-se ao que recebeis espiritualmente através das graças, orações e qualquer outro ato desse gênero. Esta revelação traz uma comparação surpreendente, mas completamente óbvia. Qualquer graça administrada pelo sacerdote é infinitamente maior do que qualquer donativo. Da mesma forma que o fiel só pode doar conforme as suas posses, ele também não pode desmerecer o valor infinito dos sacramentos, dos sacramentais e de todas as graças que são derramadas das mãos ungidas dos sacerdotes de Deus. Quanto aos bens materiais recebidos de vós, os ministros estão obrigados a usá-los para 3 finalidades, dividindo-os em 3 partes, uma para sustentar-se, outra para os pobres e a terceira para a igreja naquilo que for necessário. Outros gastos não poderão fazer sem pecar. De uma forma muito clara, as finalidades são completamente justas. O padre precisa se sustentar materialmente. A igreja precisa fazer caridade para os menos favorecidos, para os pobres. E a igreja, que também é uma instituição material, precisa de donativos para continuar existindo materialmente falando. Foi assim que agiram os gloriosos ministros do passado, tão cheios de dignidade e que denominei de meus Cristos. Eles viveram sua grande dignidade, iluminados interiormente por aquele sol que lhes dera para ministrar. Considera Gregório, Silvestre, seus antecessores e sucessores, que vieram depois de Pedro, o primeiro Papa, a quem meu filho entregou as chaves do reino dos céus, dizendo: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que desligares na terra será desligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. Aqui são citados São Gregório Magno, que foi Papa,
e São Silvestre I, que também foi sucessor de Pedro. Com uma conclusão magnífica, a revelação particular determina de forma bem clara que os sacerdotes são outros Cristos. Me lembra a passagem que Jesus, ressuscitado, sopra sobre os apóstolos e institui o sacramento da confissão. Ele diz aos apóstolos que recebessem o Espírito Santo. A quem eles perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E àqueles que os pecados fossem retidos, eles continuariam retidos. Mas antes disso, ele disse a seguinte frase: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus Cristo, de uma forma bem simples, se coloca no lugar de Deus Pai e coloca os apóstolos no lugar de Deus Filho, no seu próprio lugar. Os sacerdotes precisam ser outros Cristos para a Igreja de nosso Deus. Somente desta forma os sacerdotes poderão testemunhar este digníssimo ministério. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.